Não tá gravando ainda não. Pronto, agora tá Só gravando. tem imagem, agora começou. Pronto. Tá aparecendo a tela para vocês aí, certo? Certo. Pra mim Vamos. sim. Bem, ontem a gente Cortado, mas tá. fez. Bom, na aula anterior a gente mexeu um pouco com. Mexeu um pouco com os switches, DHCP, IP fixo e por aí vai. Agora vamos aumentar um pouco o nosso parque de redes, né? Nosso parque aí de conexões e tudo mais, e de equipamentos, para a gente poder entender melhor como é que a gente trabalha nessa parte aí de rede. Então vamos lá, vou puxar mais um switch aqui. Puxar mais um switch. E bem. E vou puxar aqui mais algumas máquinas. Aqui, aqui, aqui. Beleza? Ó, beleza. Vamos lá. Aqui, beleza. Nós temos aqui 2 switches e 8 computadores. Bom, a gente precisa estar evoluindo aí a nossa rede, a gente precisa estar aumentando. Então vamos dizer que aqui é o primeiro andar, aqui é o segundo andar. Pedro, Oi, a tela do seu Packet Trace está travado. tá Não travando? está aparecendo os equipamentos que você está colocando. Tá. Não tá Não, aparecendo consegui aqui? enxergar. No meu tá normal, apareceu. Tá mexendo normal aqui, ó. Tá colocando no meu Nessa- aqui. Vou sair e vou voltar. Aqui tá normal também. Tá, beleza. Vamos lá. O problema é seu. Conectar aqui. Conectar. Beleza. Utilizei cabo automático, mas na verdade o que a gente está utilizando aqui é o cabo direto. Bem. Agora vamos utilizar um servidor. E bem, nós precisamos fazer com que a rede do primeiro andar e do segundo andar estejam tudo em uma rede local, funcionando todos os serviços e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer aqui? É o que a gente chama de cascateamento. Nós vamos conectar um switch ao outro switch para que haja comunicação. Beleza? E conectar o nosso servidor Pedro, aqui na rede. a rede quando tá sem serviço é de cliente servidor, certo? Como? A rede o quê? Não entendi o que você disse. Quando tem uma rede montada que não tem um servidor, todas as máquinas fazem um papel de cliente servidor, certo? Quando não tem um servidor? Não. Quando tem um servidor. Quando não tem um. Não, quando tem um servidor é uma rede. É uma rede Sim, sem e servidor. quando não tem. E quando não tem servidor, todas as máquinas fazem o papel de cliente servidor, né? Não. Não. Todas as máquinas fazem papel de cliente. Porque ela é cliente. Uma rede que a gente chama de cliente-servidor é quando nós temos uma rede sem. Quando nós temos uma rede com um servidor. O que você está dizendo que a gente chama de rede ponto a ponto.
Ou seja, é uma rede não de ponto a ponto de uma máquina conectada a outra máquina, mas é porque ela não possui um servidor. Ela não é gerenciada por um servidor. Em alguns casos, né, claro, em alguns casos, vamos dizer que o modem da rede acaba sendo meio que uma espécie de servidor, porque ele tem os serviços de DHCP e tudo mais. Agora, só para poder aproveitar aqui, gente, o simulador ele está apontando que o cabo está desconectado. Por quê? Ó, porque isso aqui nós estamos utilizando um cabo direto. O correto, vamos se dizer, seria utilizar um cabo crossover, que a gente chama de cabo invertido. Mas podemos utilizar um cabo direto também. Hoje já não temos mais esse problema, tá? De ter que utilizar de switch para switch. Na verdade de host para host. Quando é o mesmo host, no caso, 2 hubs, 2 switches, duas máquinas, quando é tudo o mesmo, nós utilizamos o cabo crossover, que é o cabo de invertido. E quando são equipamentos diferentes, no caso um switch e uma máquina, nós utilizamos o cabo direto. Beleza? Que é o cabo comum aí. Ah, Pedro, como é que eu identifico? A gente identifica pela conectorização de como ele foi feito. Existem as regras ali de conexão. Na hora de você poder fazer a grimpagem de um cabo. No caso, você coloca um padrão em cada ponta, né? Isso, que nem a gente falou na outra aula. Então, nesse caso, aqui a comunicação aqui poderia ser um cabo direto, mas no simulador ele força que seja um cabo crossover. E agora nós estamos comunicando. Só que essas máquinas, elas não possuem um DHCP para distribuição de IP, ou seja, elas não possuem uma comunicação. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos configurar aqui o nosso servidor. Só que antes, lembrando que nosso servidor, nós temos que configurar o quê? Um IP fixo no servidor. Então, já temos a comunicação aqui, beleza. Fechou a comunicação. Agora, nós podemos configurar o serviço DHCP. Vamos colocar que ele vai distribuir a partir do IP10. Tá? Vamos ligar. E vamos colocar aqui o IP do gateway. Lembra o que é o gateway? Quem lembra? O gateway é o nosso roteador. É o nosso roteador, isso mesmo. Ô Pedro. Oi. Quando Uma que dúvida- eu... Pode falar, mas... Uma dúvida aqui. O gateway Diga. a gente tem que botar o gateway a gente tem que botar o gateway com o mesmo endereço do servidor? Não. O nosso gateway, olha só. Escuta bem. O nosso gateway, ele é, como é que eu posso dizer? O nosso gateway, ele é o nosso roteador. Pode acontecer de o nosso gateway também ser o servidor. Entenderam? Ou, por exemplo, o nosso roteador ser o servidor. A gente vai ver esse tipo de configuração aí também. Porém, nesse caso, a gente vai ter um roteador que vai fazer essa função. Preste bem atenção para que... Epa, peraí. Preste bem Porque ainda eu preste não bem entendi atenção. muito bem ainda o que é o gateway. Tá, a gente já vai fazer essa configuração e você vai conseguir entender. Então vamos lá. Aqui agora as máquinas, ó.
eu vou ter que mudar tudo para DHCP e elas vão pegar IP. Ô Pedro, licença. Diga. Isso que eu ia falar, que não necessariamente o gateway não precisa ser. Necessariamente não precisa ser o roteador. O servidor pode fazer esse papel, sim. O servidor pode fazer esse papel, até o modem pode fazer esse papel, desde que seja um dispositivo um dispositivo que tenha tenha protocolo de roteamento, que possa fazer que tenha a tabela de roteamento, que trabalhe com roteamento, isso beleza. Até um switch camada 3, como a gente viu, também faz esse trabalho. Bom, Ô Pedro, oi. então quando a gente bota IP no gateway, aquele IP eu tenho que colocar o IP da máquina que vai fazer o roteamento. Isso. Seria isso? Isso mesmo. E nesse eu quero que toda máquina Isso faça o mesmo, roteamento de IP. Eu boto o IP daquela máquina. Peraí. Repete a pergunta. O gateway indica a máquina que vai fazer o papel de roteamento, tipo assim, configurei o IP na máquina. Aí eu quero botar um roteador lá como um distribuidor de IP. Aí eu boto ele com IP fixo e configuro o gateway com o IP dele para indicar que ele que vai distribuir IP. Olha só, Moisés, vamos fazer o seguinte. Presta atenção aqui na aula, no que a gente vai estar fazendo, para você poder entender melhor. Vamos lá. Aqui as máquinas já estão em comunicação. Beleza? Ó. Estão todas se falando. Vou chegar um pouco mais perto. Agora nós vamos colocar o roteador. O roteador pode ficar aqui mesmo. Moisés, preste atenção agora, hein? Ó, o roteador ele vai estar aqui conectado. Só que esse daqui é um roteador da Cisco, então ele é um pouco diferente. Roteador da Cisco, nós não vamos trabalhar ainda com a interface L, que é por linha de comando. Tá? Nós vemos aqui, ó, que eu conectei o cabo. Aqui na FA01, que isso daí é uma interface, que é o conector, né? Então eu vou vir aqui na FA, ó. Peraí. Na FA0/1, eu vou ter aqui o switch, né? Na verdade, desculpa, o roteador, ele tem uma função de você desligar e ligar a porta. A porta ela pode estar ligada ou desligada, nós vamos ligar. E agora eu vou configurar aqui o roteador da minha rede e ele já vai configurar a máscara. Beleza? Configurou aqui. Agora ela já está comunicando. Peraí, deixa eu ver como é que foi a rede que eu fiz. Ah, tá. Não, foi só os pacotes que falharam mesmo. Os primeiros pacotes estavam falhando. Então, ó, olha como é que funciona. Eu fiz um ping, ele vai vir para cá, vai espalhar porque ele não sabe, né, a primeira comunicação, vai chegar para lá cá, vai espalhar de novo. Agora ele já sabe para onde ir. Beleza. Tá? Ou seja, agora a comunicação aqui já foi feita. Ou seja, o
o meu roteador ele já está na rede. Show? Beleza? Beleza. Tá. Beleza. Agora eu tenho essa rede aqui, certo? Deixa eu colocar essa rede um pouco mais para cá. Aqui. E aqui. Beleza. E aqui é o meu roteador. Agora, gente, eu vou montar aqui uma outra rede. Tá? Vou colocar um roteador. Vou colocar um switch. Eu vou colocar aqui algumas máquinas. Tá? Vamos se dizer, essa daqui é a casa. É a casa do Gabriel. Esse daqui é a casa do Jonathan. O Jonathan tá querendo invadir lá a casa do Gabriel. Sempre faz isso. Normal. Então. Todo dia agora. Até com a máquina desligada. Então vamos lá. Então eu vou conectar aqui e vou... Claro, preciso ter um servidor para poder distribuir IP. Peraí. Beleza. Conectamos tudo aqui. Vou aqui no suite, no servidor. E agora vou configurar aqui um IP classe. Quem lembra? C? Não. Classe C. Não. Classe B. Não. A gente É 10? classe A. É classe A. Classe A. É classe A. Classe tá A. com- Eu não vi. Também não vi, eu só vi agora. Hã? Esse aqui, Eu também tinha visto. esse aqui é o IP classe. C. C. Classe C. Tô sequinho, mas consegui ver. Que, Tá. que, Esse aqui que é tem um quantos IP IPs classe? válidos na classe C? Ih! Esse aqui é o IP Pé de bola. classe. Classe B. Que classe, Hã? que classe B o que, pá? Esse aqui é o IP o quê, Jonathan? Classe... Esse é só pra fazer o teste. Eu esqueci o nome. Como, Esse é a um- nomenclatura. Que isso, Mas, Jonathan? É um host. Bravo É o assim, Jonathan? My Host. My Host. Vamos lá. E esse IP Qual é o aqui, início do IP? esse IP aqui é classe. Isso aí não existe, cara. Isso aqui é IP que classe? B, esse B. IP? B, pô. Não. Isso aí eu não Não, reconheço. beleza. Isso aqui é classe A, gente. 124? Classe A, é confundiu. IP classe A ainda. Vamos lá. Esse IP Como- aqui é o como quê? que vamos lá? É classe. Começando 172, é IP classe. Classe B. Classe B. Isso aí. 172, quer saber? Então vamos lá. Vou configurar aqui. E aí, beleza. Nosso gateway. Eu peço desculpa porque a minha tela tá muito pequena, tá horrível de os números. Não, tranquilo. Então vamos lá. E aqui já está configurado aqui o nosso servidor aqui dessas máquinas. Daí, Ô, Pedro. oi. Ah, não, deixa. Deixa. Deixa.
Pode falar, você. Vai fazer a pergunta idiota. Não, não existe pergunta Passa. idiota. Não existe pergunta idiota, existe pergunta. Eu ia perguntar como que as duas redes estão se conectando, estão se comunicando se estão com IPs de classe diferentes, só que as redes não estão ligadas. É. Calma, pequeno. Calma, Patoan. Ó, Já, é já, 0/0. Daqui então, ó, vou configurar o meu roteador, que é o meu gateway. Coloca na cabeça agora que é o seguinte: quem é o meu gateway? É o meu roteador. O roteador é só roteador? Ou seja, a única coisa que é um gateway, a única coisa que pode ser um roteador é um roteador? Não. Um servidor tem servidores, sistemas operacionais de servidores, que possuem a função que você pode transformar em roteador. Existem firewalls que você pode transformar em roteador. E existe roteador, que o próprio nome já diz, é roteador. Entendeu? Então, por exemplo, se você pode chegar aí numa empresa que de repente quem esteja fazendo essa parte de roteamento, né, seja o servidor Windows ou Linux. Alguém pegou uma máquina e resolveu. Então, resolveu fazer isso. Então, numa ponta aqui, vamos se dizer, né, que vai sair. Vou dar um exemplo aqui, né? Ó, aqui é a internet. Esse aqui é o teu modem. Tá vendo? Então aqui, ó, aqui é a internet. Daí, a internet aqui está passando pelo seu modem. Daqui do seu modem aqui, vamos se dizer, está indo para o roteador. Ou então está indo, a internet está indo direto para o seu roteador. Aí vai depender, né? Tem gente que acaba deixando o modem fazer o processo de conversão de roteamento. E colocando também um outro roteador, como aqui no meu caso, aqui em casa também. É um roteadorzinho que é bloqueado MAC. Então eu coloco o meu roteador ali como um roteador secundário. Na verdade, ele só está fazendo o processo de conversão, de tradução da internet ali para a minha rede interna, que é no caso aqui. Então, prestem atenção. Essa internet, aqui, a nossa internet aqui, a nossa rede externa, que é uma rede diferente, está vindo para o roteador. E o roteador, ele está aqui conectado à nossa... Peraí... Ele está ligando a placa de rede. Ele está conectado à nossa rede interna, a rede da nossa residência, da nossa empresa, o que for. Então o roteador ele está fazendo ali essa conversão. Então, prestem bem atenção. Vamos imaginar o que eu estava explicando na outra aula. Nós temos ali andares onde, para eu ir do primeiro andar para o segundo andar, eu preciso de quê? De uma escada ou um elevador, certo? Yes. Certo, galera? Então, eu preciso de uma escada ou eu preciso de um coordenador. Padrão na rua. Vai dormir então. Oi? Fica aí de bobeira aí, ó, dormindo, tá? Então, ou eu preciso de uma escada ou eu preciso de um roteador para fazer o acesso entre um andar para o outro. Então, no caso aqui, a minha rede interna, para acessar a rede externa e a rede externa para acessar a minha rede interna, ela precisa desse elevador. Que esse elevador nada mais é do que o quê? O meu gateway, que é o meu roteador, no caso. Então, o que acontece? A minha casa, o número da minha casa aqui, ó, é o 100013.
Então, eu estou saindo do meu andar para ir até a escada. Então, da escada, eu vou até chegar aqui, ó, a minha escada, vou até chegar ao outro andar. Cheguei no outro andar, beleza, quero ir para outro ou quero voltar, quero ir para outro andar, aí vai depender de quantas redes você tem. Então eu vou chegar aqui e vou acessar a escada novamente até chegar no andar e no apartamento que eu quero. Ficou entendido, o Moisés? Conseguiu entender? Pedro, eu não entendi não porque a internet caiu aqui e eu desconectei. Tá, vamos lá. É o que eu estava explicando. Nós temos, por exemplo, o... Cadê? Lá. Nós temos 2 andares, certo? Nesses 2 andares, para eu poder fazer uma comunicação entre um andar e entre o outro andar, eu preciso de um acesso, ou escada ou um elevador. Entre essa escada e o elevador, quem é em redes, quem é a minha escada ou o meu elevador? É o meu gateway. Inclusive, se vocês forem reparar em alguns filmes americanos, vocês vão ver que algumas saídas, inclusive saídas de emergência, o que for, se vocês forem parar nas placas, elas estão escritas justamente Gateway. Depois, percebam só isso, quando vocês forem ver algum filme americano, vocês vão ver que está escrito Gateway, que é o quê? Que é a saída para um outro local. Então, nesse caso aqui, a escada ela vai fazer eu ir para outra rede. A escada ela vai fazer ir para um outro andar. Então, esse daqui, ele é meu andar, que vai acessar a escada. Aqui, o gateway, na verdade, ele colocou o nome de gateway aqui, que é para o camarada saber que a escada do andar dele é essa. Onde é que fica a escada do andar dele? Aqui. Então, aqui está indicando. Só que cada andar tem a sua escada com a sua numeração. Ou seja, a escada do segundo andar, ó, é essa daqui. Então, na classe C, eu tenho o meu IP classe C, que é a minha escada, que é o acesso da minha escada do meu andar. Na classe A, eu tenho ali a escada que dá acesso ao outro andar. Beleza? Ah, então o gateway é a identificação da rede em geral de cada setor, né? Ou cada andar, ou assim, Não. cada loja, Não, como tem loja distante. então, o gateway é o roteador. O gateway ele aponta quem é o roteador. Coloca isso na sua cabeça. O gateway é o roteador. Por que a gente configura o mesmo IP do roteador no gateway? Porque o gateway é o roteador. O gateway é a saída. É a saída para a rede. Só que ele precisa estar identificado aqui. Inclusive, em alguns sistemas operacionais, ao invés de estar escrito aqui gateway, está escrito roteador. É porque aqui está escrito gateway. Mas em alguns sistemas operacionais você vai ver escrito roteador. Beleza? Entendi. Então quando eu for configurar o Por exemplo, gateway se no você servidor... for agora, por exemplo, Moisés, se você for ver agora a sua placa de rede, tá vendo aqui? Se você for ver a sua placa de rede e dar uma olhada aqui no seu gateway, você vai pegar esse IP e você vai jogar, por exemplo, lá
na sua, ó, você vai jogar aqui na sua tela, aqui no seu navegador, ele vai abrir o que? O roteador. Por quê? Porque o seu gateway é o roteador. Aqui, esse aqui é o meu roteador. Entendi. Beleza? Tranquilo? O gateway é que eu identifico o roteador na rede, né? Isso aí, isso aí. Exatamente. Tô começando a entender. Então, ó, agora o que que eu preciso fazer, gente? Eu preciso fazer essas duas redes se comunicarem. A casa do Gabriel e a casa do Jonathan. O Jonathan, mesmo sem cabo aqui, ele consegue invadir, mas no nosso caso a gente não consegue. Né, Jonathan? Porque sabe que eu sou bom, né? É, Sabe que eu sou bom nisso, né? Bom e mal, né? Então vamos lá. Eu para poder fazer isso aqui, eu vou fazer dessa forma, que é uma conexão externa, que a gente chama uma conexão externa direta, uma conexão entre duas redes, tá? É o que a gente chama de link dedicado ou um link direto. Isso acontece muito, ou então a gente pode chamar de um link dedicado privado, o que for. O que acontece? Eu tenho uma empresa, onde essa empresa eu quero entrar em contato, né, essa empresa, com a minha filial que está lá em São Paulo. E essa filial que está em São Paulo, ela quer uma comunicação direta com a empresa daqui do Rio, mas ela não quer utilizar a internet. Ela não quer utilizar a internet para fazer essa conexão. Ela quer um link exclusivo só para ela. Então, esse link exclusivo só para ela, a operadora também pode dar. Obviamente que é muito mais caro. Mas aí vai dedicar um link onde em uma ponta aqui é o Rio de Janeiro e a outra ponta é São Paulo. Então, é como se fosse literalmente uma conexão. É como se tivesse puxado um cabo daqui até lá. Tá? Aí já é com um pessoal lá de comunicação, lá de telecom, que tem toda a sua rede lá, toda a sua estrutura para poder fazer isso. Mas bem, então vamos lá. Eu aqui, para poder fazer essa configuração, eu vou ter que adicionar ao que a gente chama no switch, no roteador, de módulos, tá? Porque esse é um switch da Cisco. Ou seja, esse é um roteador da Cisco. São roteadores específicos que fazem esse tipo de configuração. Então eu vou vir aqui, ó, vou adicionar meu roteador da Cisco, um módulo que que como se fosse ali o nosso conector RJ45, só que é um outro, ó, presta bem atenção. É uma outra conectorização. O IC, porque é um outro cabo. E aqui ele é o IC T1. Aqui tem outros módulos também que são para outras funções. Coloquei, tem que ser colocado nele desligado. E agora vou ligar. E aí, beleza. Daí, eu venho aqui e ó, faço a mesma coisa. Ah, tá ligando. Pedro, a única forma de fazer isso é pagando o link dedicado a um provedor de internet, né? Isso. As operadoras de internet. Bom, ligou. Beleza. Agora eu vou pegar um cabo
daqui, que ele se chama cabo DCE, que é um cabo exclusivo para poder fazer essa conectorização. Cabo serial conectando a outra ponta, tá? Então, quando a gente contrata esse link, como a gente está dizendo, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Beleza? Ou seja, agora as duas redes estão conectadas. Só que a No gente... caso, em redes Fala. No caso, em redes próximas, a gente pode comprar esse cabo e fazer isso, né? Tipo, a empresa aqui e a outra empresa na outra em rua, em redes próximas você vai utilizar normal, o cabo normal, entendeu? Ou então você vai utilizar a conexão Wi-Fi. Porque esse tipo de tecnologia, tá? São as operadoras que elas fornecem o cabo e tudo mais. Então precisa haver toda uma tem toda uma tecnologia por detrás disso. Não é simplesmente não, vou pegar esse cabo, vou comprar e vou fazer. Não é desse jeito, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, só um minuto. Bem, nesse caso aqui, então, eu vou fazer a configuração do equipamento. Numa ponta, eu tenho que configurar o IP, porque ela vai ter um IP, só que nesse caso é um IP público, né? Ó. Então, o IP público eu vou configurar aqui um IP tipo um 210.0.1 classe C mesmo. Isso na porta serial, que é a porta onde ele está conectado. Deixa eu ver se é nessa porta aqui mesmo que ele está. 0/1. Só tem esse mesmo. Então beleza, liguei. Ele já está aqui configurado, já está aqui conectado. Aqui vou fazer a mesma coisa. Deixa eu só... Nessa configuração a gente nunca pode usar um IP padrão, tipo 192, 168 e essas paradas, né? Não, isso daí esse é um IP que eu estou inventando, que a operadora, as operadoras geralmente utilizam. Você pode utilizar os IPs que você quiser, tá? Então eu venho aqui, acabei me desconcentrando. Ó, 210.0.1 e aqui na outra ponta é o 210.0.2. Por quê? Porque essa daqui é uma rede ponto a ponto, é uma comunicação, como se ele fosse uma LAN externa, uma rede local externa, vamos se dizer, né? Então, assim, é uma comunicação onde essa máquina aqui ela é um host, essa daqui é uma rede e esse daqui é um outro host. Então é como se eu quisesse comunicar essas duas máquinas aqui. Entenderam? Então eu vou configurar um IP aqui, IP1, host, IP2, host, para as duas se comunicarem. Então é a mesma coisa aqui. Aí eu vou vir aqui, vou ligar. Ó. Pedro. Fala. Por que o IP 192.168.0.1 ou 192.168.168.1.1 ele é muito utilizado em configurações, essas paradas assim? Não, isso é só por... É porque configuraram, deixaram padrão, mas isso não tem, vamos se dizer que uma particularidade do porquê sempre fazem isso. É uma configuração. O cara pegou, fez daquele jeito, aí ele falou, pessoal, todo mundo faz assim. Não é isso. É porque pode ser praticamente isso. Não tem algo especial. Eu posso deixar o IP que eu quiser. Eu já peguei máquina, já comprei já roteadores, modems que vem o classe A também. Isso aí vai depender do... Isso aí vai depender do fabricante. Entendi. Agora aqui ficou vermelho. Vamos ver o que houve. Peraí.
Salvou a configuração, Pedro? É, parece que. Não salvou, não. Parece que, digitou, não parece que salvou. a configuração saiu. Bom, vamos Esse configurar é qual de novo. ponto? F0 barra. Não configurou, não, Pedro. Oi? Tem uma ponta que você não configurou. Você configurou, tá a ponta. Agora. A ponta maior. Agora eu tô configurando essa ponta aqui de novo. 10.00 barra. E aí, beleza. Ó. Tá indo. Ainda tá ligando ainda. Aqui já ligou. Você já ligou? Já ligou. Então aqui, todos estão conseguindo uma comunicação. O meu roteador consegue comunicação com o meu outro roteador. Certo? Beleza. Agora, eu quero que a minha máquina aqui ela se comunique com este roteador aqui. Será que ela consegue? Falhou. Sim, consegue. Mas ela falhou. Por que ela falhou? Sei lá. Porque os IPs estão configurados de forma diferente? Por exemplo, Moisés. Ah, Moisés, vou pedir para você ir lá na casa do Gabriel. ah. Tranquilo? Gabriel não te passou o endereço. E aí? Aham. Aí eu não vou chegar lá, né? Você não vai conseguir chegar lá. A não ser Entendi. que o Jonathan hackeie alguma coisa, mas aí. Então, o que Jonathan acontece? hackeia até os sentimentos das garotas. Então. Então, o que acontece? Para isso, nós temos o que nós chamamos de tabela de roteamento. E aí nós temos também o protocolo de roteamento. Para que serve isso? Tá? É como se a gente tiver o protocolo, é como se a gente estivesse criando umas regras ali, né? Nós temos os protocolos para que as redes elas possam, em redes diferentes, possam se comunicar por intermédio de uma regra. Vamos supor, eu preciso ir lá para a casa do Gabriel. Para a casa do Gabriel, eu preciso saber o endereço. Eu sei o endereço. Agora eu preciso de uma rota. Eu preciso saber como que eu posso chegar até lá. Então, existe uma regra, vamos se dizer, né, de passagem que eu posso, as ruas que eu posso ir até chegar à casa do Gabriel. Consegui, e aí eu fazendo todo esse trajeto, que aí no caso é o protocolo, como é que se chama esse trajeto? Vamos se dizer, né? Esse trajeto se chama TCP/UDP. Não. Olha só, isso aí é o protocolo. Isso daí que você tá falando, isso daí é outra coisa. Tá? Isso daí a gente está falando dos pacotes. Você está falando dos pacotes. Eu estou falando como é que eu faço para poder ir até lá. Eu vou precisar de uma regra. No caso aqui que é o protocolo. Uma regra de quê? Eu preciso para sair da casa do Moisés. Eu preciso ir para aquela rua lá, 25 de maio? 22 de, sei lá, nem lembro É 22 de maio. É 22 de maio, não é, Diego? mais. Acho que é isso mesmo. Eu pego a 22 de maio, eu vou direto, aí eu chego aonde? Na BR, passo a BR, da BR, eu vou... aí eu vou chegando já lá perto de Niterói. De Niterói eu pego ali uma outra rua. E aí vou andando até chegar lá na Noronha Torrezão. Aí na Noronha Torrezão tem outro caminho. Pum, cheguei. Ou seja, isso daí, vamos se dizer que é o protocolo de roteamento. Isso daí foi uma regra para chegar até lá. Existe outros caminhos? Pode existir outros caminhos. Beleza?
Aí que, Ô, tá Pedro. aí que tá a questão da regra. Aí que tá, por exemplo, e a tabela de roteamento é para quê? É para eu poder saber quais são os caminhos que eu posso ir. E o protocolo de roteamento nós temos um protocolo que nós vamos utilizar aqui, que se chama protocolo RIP, que ele vai dar pra gente essa regra de como chegar até o outro local. Então, você precisa informar, eles precisam de informações, no caso aqui, que são os IPs, para eles poderem estar se comunicando. Ô, Para eles Pedro, poderem se comunicar. Fala. eu tenho um questionamento. Não, pode até ser, acho que vai até adiantar um pouquinho, mas um questionamento que eu estava até hoje, eu estudando questão de até protocolos mesmo de roteamento. O protocolo RIP, então, no caso, seria ele te faria uma rota através do número de host que ele tem. Vamos supor, se ele vê uma rede que tem 3 hosts para eu chegar no meu destino e uma rede que tem 4, ele vai identificar o que tem menos host para Não. fazer esse encaminhamento de Eu já vou pacote. explicar, E, eu já vou explicar isso daí. Eu já vou explicar. Vamos lá. e tem, no caso, também o OSPF, né, no caso. Isso. Eu já vou explicar já isso daí. Eu ia chegar nisso daí, tá? Show. Então, o que acontece? Nós temos o protocolo RIP e o protocolo, que é um protocolo que existe, como eu estava dizendo, as regras, né, de como a gente deve fazer para poder chegar até lá. Então, como assim regras, né? Ele respeita a regra que a gente chama de salto, ou seja, vamos colocar aqui que é o GPS. Esse GPS, ele trabalha da seguinte forma. Ele trabalha com o número de ruas para eu poder chegar até o local. Número de ruas. Beleza? Aí como é que funciona, Pedro, essa questão assim, de número de ruas? Ele vai ver, para eu poder chegar, por exemplo, lá na casa do Diego, ele vai fazer um cálculo de quanto menos ruas eu for, melhor. Então, se o padrão para eu chegar até a casa do Diego são 15 ruas, a regra ou seja, o RIP, ele vai me indicar menos ruas. Ele vai dizer, Pedro, olha só, aqui esse GPS, vamos dizer que é o GPS, né? O RIP é um GPS, ele vai dizer para mim, Pedro, para você chegar até a casa do Diego, são pelo menos, eu vou conseguir aqui uma rota aqui de pelo menos 11 ruas. Beleza? Então, assim, são 11 ruas para poder chegar até a casa do Diego. Só que o RIP, para ele, independente se está com trânsito ou não, ele vai me indicar um local onde tenha menos ruas. Então, levando isso para redes, vamos dizer, esse link aqui, vamos supor que ele tenha 10 megas. E aí eu tenho uma rede maior. Eu tenho uma rede com vários roteadores aqui. E ele vai fazer a comunicação, isso a gente vai ver na outra aula, mas ele vai fazer uma comunicação de que, para ele chegar ao destino dele, tem vários roteadores. Até ele chegar ao destino desejado, vamos supor, ele vai precisar pular, vai saltar 8 roteadores. Sendo que entre o caminho para chegar a esses 8 roteadores é um link de 1 mega, é um link de 2 megas, é um link de 5 megas, são só links pequenos. Então vamos dizer que voltando para a analogia do GPS, ele vai te indicar o caminho mais curto, mas ele não te indica aonde tem congestionamento. Então, assim, ele vai por esse caminho aqui, chegou lá, pô, você não sabia que estava engarrafado. E aí, sendo menos ruas, vamos dizer que ele vai demorar mais a chegar por conta do congestionamento. No caso aqui, que é por conta dos links serem pequenos, dos links serem de uma velocidade inferior. Agora, nós temos o OSPF.
O OSPF, ele é legal nesse caso, porque ele não indica só a questão dos saltos, vamos dizer, ele é um GPS mais melhorado, né? Ele siga para a direção. Tá. Aí então, ou seja, o que ele vai fazer nesse caso? Ele, além dele te indicar o número de ruas, ele vai te indicar quais são os locais que estão congestionados, ou os locais mais rápidos. Vamos supor, Pedro, aqui nesse caminho são 11 ruas. No outro são 16 ruas. Porém, esse caminho de 11 ruas tá todo congestionado. Aquele caminho lá que é por 16, a gente vai passar por 16 ruas, mas a gente vai chegar mais rápido. Estão conseguindo entender? Estou sim, Pedro. Sim, sim. Então, Sim. então nessa parte, então, essa qual é a diferença do RIP e do OSPF? Vamos dizer, e o RIP, ele tem um limite de 15 saltos. Ou seja, ele só vai até, vamos dizer que ele só controla até 15 ruas. O OSPF não. Entenderam? O SPF não tem isso. Então o SPF ele faz todos os cálculos ali, o SPF faz todos os cálculos para saber qual é a rua mais rápido, por onde eu vou, se com menos saltos e por aí vai. Então, pô, se ele tá vendo que por essa rua aqui, por esse caminho aqui, pô, aqui tem um link de 10, outro de 10, outro de 50, outro de 100. E aqui tem um link de 1, outro link de 3, outro link de 5, vamos supor. Pô, somando tudo, você acaba fazendo com que o pacote que está sendo acabe demorando mais a chegar, mesmo que seja ali com menos saltos. Beleza? Galera? Oi? O pessoal travou. Beleza, deu pra entender. Deu pra entender então, né? Mas, Pedro, para esse tipo de. Como pode dizer? Como se esse tipo, não, mas. Tipo, tem outros tipos de protocolos, não tem? Tem o protocolo, tem o RIP, tem o SPF, tem o EIGRP. Aí já possui também outros protocolos mais avançados, que é o BGP. E por aí O vai. RIP e o SPF são característicos da Cisco? Não, RIP e o SPF são protocolos. São protocolos, vamos dizer que de protocolos genéricos. São protocolos que eles funcionam em qualquer equipamento. Aí existe entendi. um protocolo que se chama EIGRP, que esse protocolo é exclusivo para os equipamentos da Cisco. Ou seja, Entendi, então eu confundi. ou seja, se você não tiver um equipamento da Cisco, nesse caso, na outra ponta, você não vai conseguir utilizar esse protocolo. Beleza. Beleza, galera? Você vai passar alguns exercícios pra gente fazer com as configurações no Packet Tracer? Com certeza. Esse daqui Show. já é um, tá? E amanhã eu vou estar falando. A gente vai aproveitar, já montem esse quadro aqui. A gente não vai conseguir se comunicar, a gente não vai colocar comunicação ainda. E vamos amanhã focar só em linha de comando aqui, para a gente poder aprender a montar também e fazer algumas configurações. Eu já deixei esse arquivo lá para vocês terem como exemplo e podem montar não só o da aula anterior, como esse daqui já podem montar no Packet Tracer. E amanhã a gente já foca aí nos exercícios, a gente já foca já na parte prática, utilizando linha de comando aqui dos roteadores e dos switches. Beleza? Eu vou pedir para vocês já se prepararem, tá? Que a aula amanhã vai ser um pouco mais tensa.